Boa tarde a todos. Já nos cumprimentamos, né? Cada um de nós aqui, e vamos cumprimentando os amigos queridos da espiritualidade, né? Esses amados amigos que tanto fazem por nós, né? E começando hoje com os recados, lembrando que a próxima quarta-feira é o dia de Natal, é 25 de dezembro, e não haverá reunião na quarta-feira. E na outra é o 1º de janeiro, que também é o Réveillon, né? É 1º de ano, então também não vai haver a nossa reunião. Mas os outros dias, as reuniões são normais. Então, se alguém estiver fazendo tratamento, e pode trocar o dia, vir ou na terça, ou na segunda à noite, né? Quinta à noite também, que tem sábado e domingo também as reuniões para receber o passe espiritual, né? Não vai haver? 24? Acho que não, né? Mas na segunda, sim, dia 23 vai ter, né? E na segunda também, que antecede o Ano Novo, também vai ter, né? Então, procurar quem está fazendo tratamento, procurar não interromper assim por 15 dias, que é muito tempo, né? E nós vamos ficar morrendo de saudade, né? Desse nosso encontro aqui, que tão bem nos faz, né? Que nos abastece a alma. Vamos então, meus queridos, né? Aproveitando esses momentos de amor, esses momentos de paz, de fraternidade, esses momentos de espiritualidade. Vamos abraçando o nosso querido aniversariante do mês, Jesus, o nosso mestre de amor, Jesus querido. No Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus é chamado pelo Espírito de verdade de divino jardineiro, ou seja, o jardineiro de Deus. E Jesus é chamado assim por distribuir essas sementes de amor, de esperança, de fé, essas sementes que ficam nas nossas almas e criam raízes tão profundas, nos dando essa determinação para seguir em frente a nossa jornada. Então, mestre de amor, jardineiro de Deus, nós te pedimos, nesse mês do teu aniversário, esteja conosco, Jesus, nos ajude, nos dê a força necessária para o nosso caminhar. Abençoe os nossos passos, Jesus querido. Abençoe a nossa vontade de melhorar, a nossa vontade de trilhar nesse caminho que você nos deixou, tão iluminado através das palavras do teu santo Evangelho. Abençoe, Jesus querido, todos aqueles que caminham nessa estrada conosco, seja debaixo do mesmo teto ou ao redor dele, como amigos, parentes, colegas de trabalho, vizinhos. Abençoe a todos, Jesus. Ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente, Jesus, para que possamos aprender o teu Evangelho e praticá-lo no nosso dia a dia. Nós te pedimos, mestre de amor, esteja conosco, não somente agora nessa época festiva, mas durante todo o ano que vai se iniciar logo mais. Que nós possamos, a cada dia vivido na existência do nosso espírito aqui na Terra, que possamos galgar um degrauzinho a mais, um passo à frente nessa jornada evolutiva. Nos ajude, nos abençoe, Jesus, através desses seus mensageiros amados, esses espíritos queridos que tanto fazem por nós. E assim nós te pedimos licença para iniciarmos mais uma reunião em teu nome. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos, nós vamos hoje recebendo José Roberto, né, que vai fazer, como é o Natal, o tema é Natal de Ação, né? Seja muito feliz. Boa tarde a todos, aqueles que estão presentes, aqueles que nos veem via internet. Que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. Nós vamos falar de Jesus, que conforme os Espíritos
esclareceram para Kardec na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? É o ser mais perfeito que o Criador nos ofereceu para ser nosso guia e modelo. E o tema de hoje é extraído do livro natal, do livro Viver e Amar, que tivemos aqui a felicidade da Joana de Ângeles, né? Através do Divaldo, nos trazer essa página. E pela proximidade do Natal, né, a Joana de Ângeles nos lembra o dia em que celebramos a vinda de Jesus nesse planeta. Nós não sabemos exatamente, na realidade, que ele veio no dia 25 de dezembro. E por que isso? Porque nós não temos uma referência na Bíblia. A única referência que nós temos na Bíblia, ela é lastreada no calendário judaico. Quando fala do nascimento de Jesus, fala de forma aproximada. E o calendário judaico é o que é mais exato na oportunidade, que era um calendário lunar. É um calendário lunar. Não é um calendário que ele é sincronizado com o calendário gregoriano. É um calendário diferente. Mas então nós não temos nenhuma referência assim mais exata do nascimento de Jesus. Os antigos calendários romanos, eles eram bastante inexatos. Eles não tinham assim uma forma exata da divisão de semanas, de meses. Então, às vezes tem a semana de 15 dias. É incrível, né? Mas isso sempre vinha de acordo com o humor do imperador reinante. O imperador que reinava, ele estabelecia o que eram as datas. Então, semanas de 15 dias, meses que aturavam assim vários e vários dias, ultrapassavam os 30 dias ou 31 dias que nós conhecemos nos dias de hoje, né? Então não eram nada confiáveis. Então nós não temos uma referência exata. Pelos estudos que se faz, na realidade, Jesus deve ter nascido aproximadamente entre março e abril. Isso através dos estudos que sempre aqueles que se dedicam a estudar a história chegaram a essa conclusão. Mas nós mantemos o dezembro. Por que nós mantemos dezembro, né? Esse mês de dezembro é o solstício de inverno no hemisfério norte. E já existiam muitas festas relativas a esse solstício de inverno. Os celtas, por exemplo, já comemoravam, né? Os próprios cristãos, os próprios judeus já tinham uma ideia das festividades de ser o solstício nessa época. O que acontece é que, na realidade, foi estabelecido o 25 de dezembro, né, por influência do imperador Constantino, e o Papa Júlio I, no ano 350, estabeleceu que o nascimento de Cristo devia ser comemorado nessa época. Então nós comemoramos nessa época, né? Constantino não era necessariamente católico nem cristão, absolutamente cristão, e ele tinha outras crenças, e ele então apoiava o cristianismo. Então ele fez coincidir essas datas da sua crença com o cristianismo. Então ficou no dia 25 de dezembro. E nós comemoramos com muita alegria, porque na realidade o Natal para nós deveria ser todos os dias. Natal é quando Jesus nasce. E quando Jesus nasce são dias diferentes, para cada um de nós é diferente. Se nós vamos procurar na Bíblia, nos evangelhos canônicos de Marcos, Lucas, Mateus e João, nós vamos ver que para Pedro, por exemplo, apesar de ser seguidor de Jesus, ser um discípulo de Jesus, Pedro teve o Natal depois que ele negou Jesus pela terceira vez. Aí ele entendeu realmente o que era Jesus para ele. Então esse foi o Natal de Pedro. Se nós vamos ver para Paulo de Tarso, Paulo conhecia também Jesus, sabia da existência de Jesus. Mas o Natal de Paulo foi na estrada de Damasco, quando ele conheceu Jesus.
Aí Jesus nasceu para ele. Então nós temos, para cada um de nós, Natal é um dia diferente. E tal qual Pedro, tal qual Paulo, Jesus sempre esteve do nosso lado. Jesus sempre esteve presente. Só que às vezes nós não entendemos a sua presença. Existe uma passagem no Evangelho de Lucas muito pertinente, que fala dos peregrinos de Emaús. Emaús era uma cidade. E quando Jesus foi crucificado, e Jesus apareceu materializado entre nós, né? Nós também, sem dúvida, estávamos naquela oportunidade. Jesus caminhou com esses peregrinos até Emaús, e durante todo o caminho, Jesus ia ensinando, e Jesus ia falando das leis, ia falando das vicissitudes do paraíso. E eles não reconheceram Jesus. Somente reconheceram Jesus quando chegaram ao seu destino. Porque Jesus sentou-se com eles, tomou uma refeição, e aí eles souberam que era Jesus. Aí então eles pediram que Jesus permanecesse ali. Porque o dia já terminava, a noite já caía, mas Jesus então prosseguiu sua jornada. E para nós também é assim. Para nós, Jesus está presente e às vezes nós não percebemos. E nós fazemos disso, às vezes, uma coisa corriqueira. E só lembramos no dia de Natal, na época de Natal, do nascimento de Jesus. Quando Jesus devia nascer em nossos corações, todos os dias, quando nós abrimos nossos olhos, vemos essa maravilha da criação, quando nós temos a graça de termos a vida, de termos essa encarnação, de termos a saúde, de termos o nosso lar, de termos o nosso teto, de termos o nosso alimento, porque nós só costumamos ver as coisas negativas. A Leda contou uma história aqui muito pertinente do Paulo Coelho, numa palestra passada, que diz o seguinte, que um casal saiu para uma noite de Natal, para a ceia de Natal. E o homem, ele estava envolvido com seus negócios, falando coisas que não interessavam. E a mulher olhava fixamente para uma árvore de Natal, toda iluminada. Aí ele percebeu, perguntou para ela, o que você está fazendo? Ela falou, estou olhando essa árvore de Natal, essas luzes, e tem uma lâmpada queimada ali. E aí, então é isso que nós fazemos. Com todas as coisas belas que nós temos na vida, nós somente vamos olhar a lâmpada queimada. Somente aquilo que é negativo. Quando tantas coisas boas estão acontecendo, tantas graças nós estamos recebendo através da espiritualidade. E ainda falando de Natal, vamos falar um pouquinho da festividade, porque é alegria. E essa festa sempre tem que ter alguma coisa a mais, para que nós possamos observar, para que nós possamos relembrar da presença de Jesus. Além do amor que nós devemos dedicar ao nosso Mestre, e esse amor deve ser transformado em amor ao nosso próximo, deve ser transformado em fraternidade, em harmonia, isso que deve ser feito. Nós também temos algumas coisas que nos despertam a atenção, né? Nós temos, por exemplo, uma tradição muito típica do Natal, que é o Papai Noel. Papai Noel. E por que foi agregado o Papai Noel numa festividade? Porque ele se baseou em São Nicolau, que era um velhinho, que era um arcebispo de Mira, na Turquia, no século IV. E Nicolau, ele tinha por hábito, na época de Natal, né, colocar moedas de ouro para aquelas pessoas menos favorecidas. Então levar presentes. Aí então ficou o hábito do Papai Noel, baseado em São Nicolau. E por incrível que pareça, não são os americanos que inventaram o Papai Noel, foram os alemães. Né? Foram os alemães que inventaram o Papai Noel. Inicialmente com a vestimenta azul, que depois os americanos, através do fabricante de refrigerantes, né, atribuiu uma cor vermelha para suas vestes. Então ficou a cor vermelha do Papai Noel. Né? Mas, na realidade, foi os Estados Unidos que deu essa
esse grande passo, alavancou a presença, ou seja, inseriu a presença do Papai Noel no Natal. Porque os imigrantes holandeses, irlandeses, todos aqueles imigrantes que estavam lá, eles transformaram o Papai Noel numa figura que realizava os sonhos. E quando se fala em nascimento de Jesus, se fala em sonhos também. Nós estabelecemos os nossos sonhos, o que vai acontecer no próximo ano. As crianças sonham o que vão receber de presente daquele velhinho. Que seja uma pequena lembrança, que seja um chocolate, que seja um brinquedo. Então eles sempre estão estabelecendo alguma coisa, idealizando. Foram os americanos que fizeram isso. E a árvore de Natal, né, que nós tanto apreciamos, sempre montamos uma árvore de Natal, a tradição começou no ano de 1530. E Martinho Lutero, que é esse promotor das reformas na igreja, diz a história que um dia ele voltando para casa, numa noite de Natal, numa noite de véspera de Natal, 24 de dezembro, a lua estava muito brilhante e havia nevado. Isso acontece, né? O céu fica limpo, às vezes neva, o céu fica limpo e o frio fica intenso. Ele passou por um pinheiro e viu todas aquelas gotas congeladas como se fossem cristais. E a lua, refletindo sobre aquela árvore, foi uma coisa encantadora. O que ele fez? Ele chegou na sua casa, pegou um pinheirinho e enfeitou com algodão, para imitar aquilo que ele viu na sua caminhada até a sua casa. E daí para frente foi se desenvolvendo então a árvore de Natal, que todos nós apreciamos, né? Por um acaso nós não temos uma aqui, mas todos os lares, todos os lugares que nós vamos tem uma árvore de Natal, né? Mas muito bem, vamos falar um pouquinho mais do nosso Mestre Jesus, que é por causa dele que nós estamos aqui, né, falando do Natal. Diz aqui Joana de Ângeles, ela coloca que quando Jesus nasceu, os valores éticos haviam sido substituídos pela hegemonia da força que dominava, gerando aflições em toda parte. Na época que Jesus nasceu, ele veio numa época muito propícia, uma época muito beligerante entre as nações. Era uma época em que havia o domínio romano por todas as partes. Então, todo o território conhecido era dominado pelos romanos. E os romanos não pediam licença para entrar, né? Não falavam, olha, vou entrar no seu país. Entrava através da arma, das armas, através da luta, através da guerra. Então, era uma época beligerante. E aqueles que podiam se defendiam dos romanos. Tanto que, quando Jesus nasceu, Israel era sob o domínio romano. Embora os romanos respeitassem as religiões dos devidos lugares, né, se respeitava a religião judaica. Por isso que nós falamos do Sinédrio, que era um estado dentro do próprio estado, que comandava todas as leis. Jesus sempre falava das leis, que eram as leis mosaicas, que eram as 613, que se chamam em hebraico de mitzvot, as obrigações. São 363 proibições, o resto são todas permissões. Isso era gerido pelo Sinédrio, o Sinédrio que fazia isso. Então o Sinédrio fazia-se cumprir as leis, por isso existiam aquelas leis, que o adultério havia apedrejamento no adultério, que havia a mulher era repudiada pelo marido, quando se repudiava por 3 vezes, podia deixar a mulher do lado, assim por diante, porque eram as leis mosaicas. Mas o domínio era romano. Então Jesus nasceu naquela situação conflitiva. Tanto que quando Jesus foi condenado, ele foi entregue aos romanos pelos guardas judaicos, pelos guardas do Sinédrio, né? E foi condenado pelas leis judaicas, não pelas leis romanas. Então era uma época muito beligerante. Então Jesus veio, né, nesse momento em que os direitos humanos eram desprezados. Diz Joana de Ângeles, né, na sua mensagem, né, que esses direitos faziam com que o ser humano valesse menos que um animal de carga, às vezes. Que o animal de carga tinha mais valor. Um burro tinha mais valor, um camelo tinha mais valor, né? E Jesus chegou e modificou essas estruturas.
Mas não através das armas, através da guerra, através da revolução. Jesus, ele se opôs a isso. Tanto que os zelotes, que eram aqueles que pregavam a libertação de Israel pelas armas, né? Nós temos, Judas era zelote, Barrabás era zelote. Então eles pregavam pelas armas. Jesus não, pregava a libertação do homem. Jesus sempre disse o seguinte: eu não vim aqui remendar corpos. Eu vim regenerar as almas, os espíritos. Essa era a mensagem de Jesus. Naquela célebre passagem em que na casa de Pedro não cabia mais gente. E Jesus fez tantos milagres, tantas bênçãos naquele dia, que aquele aleijado teve que entrar por uma catre, por um espaço aberto no telhado da casa, de tanta gente. Aí Jesus se retira, e às margens do lago de Genezaré, onde morava Pedro, ele começa a ficar muito entristecido. Aí Pedro pergunta para ele: mestre, você está emocionado por tantos milagres que fez aqui hoje, por tantas bênçãos que derramou? Ele falou: não, eu estou entristecido porque eu não vim remendar corpos. Eu vim regenerar as almas, recuperar as almas. É isso que Jesus fazia, recuperar as almas. O que ele faz conosco. Nós estamos aqui falando de Jesus. Quando falamos de Jesus, falamos de amor, falamos de paz, fraternidade. Quando nós falamos de Jesus, o nosso coração se transforma, se ilumina. Porque Ele é o nosso mestre, é o nosso guia. Em nome dEle que nós estamos aqui. Como os Espíritos diz a Kardec, o ser mais perfeito que o Criador nos ofereceu para ser nosso guia e modelo. Diz ainda Joana de Ângeles que Jesus estabeleceu a ética do amor. É uma realidade, estabeleceu a ética do amor. Ele deixou um legado tão grande do amor, da caridade, da fraternidade, tão grande, que Paulo, que era aquele rabino, que era aquele defensor das leis judaicas, do judaísmo, que era aquele que perseguia os cristãos, responsável pela morte de Estevão, irmão de Abigail, aquele que era bem intencionado, porque ele seguia as suas leis, seguia as leis da sua religião, seguia todas as leis. Quando Cristo o escolhe para ser aquele pilar que levaria adiante o cristianismo, se não fosse por Paulo, nós estaríamos aqui possivelmente falando de Jesus e de cristianismo. Quando Jesus escolhe Paulo, ele se transforma. E o que nós vemos em Paulo? Nós vemos amor, nós vemos fraternidade, nós vemos abnegação. E tudo que Paulo fala nas suas epístolas, nas suas 14 epístolas, nós vamos ver que ele fala de amor, que ele fala de servir, que ele fala de fraternidade. Ele espelha aquilo que Jesus trouxe na sua doutrina e transmite adiante toda a doutrina de Jesus a todos os povos, aos gentios. Então temos aquelas epístolas que é destinada para fora de Israel. Ele faz uma para os hebreus, uma. E o resto é tudo para fora de Israel. Quando aquela epístola que ele fala, aquela epístola aos Coríntios, quando Paulo fala, ele vive Jesus. Ele diz: não sou eu mais que vive, é o Cristo que vive em mim. Nós vemos no capítulo 13, quando ele fala da caridade, do amor. O amor e caridade é uma coisa única. No aramaico se confundia a tradução de amor e da caridade. Então é uma coisa única. Então ele diz que se eles falassem a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse o amor, não tivesse a caridade, não seria nada. Seria como um sino que toca, um bronze que soa. Veja a que ponto que ele chega. Paulo então se transforma e conduz a mensagem de Jesus que chega até nós. E é pertinente que nós falemos de Paulo hoje, porque Paulo foi o grande baluarte. Ele foi aquele que
prosseguiu com a missão de Jesus, que prosseguiu com os ensinamentos de Jesus, e nós hoje, que nós hoje estamos estudando, que nós estamos hoje vivenciando. Né? Quando Jesus também veio a esse planeta, porque Jesus, ele é o governador planetário, ele participou, quando nós vamos entender a formação desse nosso universo, foi designado como ministro de Deus para que participasse desde os primórdios da formação desse nosso planeta. Então ele acompanhou toda a formação. Ele conhece toda a formação desse planeta. E, consequentemente, nós que nos servimos desse planeta, que hoje já não é mais um planeta primitivo, é de provas e expiações, mas vamos galgar para a regeneração, todos aqueles que aqui habitam indistintamente, quer seja um caminho que se escolhe a seguir, dos acertos e dos erros, a mercê ao nosso livre-arbítrio, Jesus sabe de cada um de nós, o nosso íntimo, a nossa fibra mais íntima do nosso espírito, sabe? Ele sabe do que necessitamos, ele sabe do que precisamos, e depende de nós nos transformarmos para recebermos toda essa graça de Jesus, essa graça do alto. E principalmente nesse mês de Natal, não só deixando que esse mês pare no dia 31 de dezembro, mas que prossiga, para que nós possamos prosseguir durante toda a nossa jornada evolutiva com Jesus em nosso coração. Não fazer como os peregrinos de Emaús que caminharam 7 quadras com Jesus, não sabia que era ele que estava ensinando. E ainda perguntaram a ele, mas por um acaso você não sabe que nosso mestre foi crucificado? Perguntaram para Jesus. E nós então fazemos às vezes essa pergunta para Jesus, nos revoltando contra pequenos detalhes, contra pequenos problemas, quando Jesus está ali, do nosso lado. Basta que nós queiramos que ele esteja, que siga conosco nesse caminho, que não espere o momento, né, de nos conscientizarmos de que era ele e que já não está mais ao nosso lado, que já partiu. Então nós precisamos dele, precisamos do nosso Mestre Jesus, agora e sempre. E para finalizar, falando de Jesus, falando de Natal, tem uma mensagem de Natal, de Emmanuel, através de Chico, que diz o seguinte: Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória da manjedoura, nós te agradecemos a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem do amor, o apelo da fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro da tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Porque, resumindo, queridos irmãos, a fé é uma das virtudes, das 3 virtudes teologais. A fé, a esperança e a caridade. Mas a fé sem esperança não é nada. Porque nós temos que ter fé. Confiar em Jesus. Confiar na espiritualidade. Confiar no Criador. E ter a esperança de que nós estamos seguindo no caminho certo. E tudo aquilo que nos é proporcionado é para o nosso bem. E que devemos sempre ter a esperança de ter Jesus ao nosso lado, como nosso exemplo, através de todo o legado que ele nos deixou, e também, principalmente, através dos seus exemplos, não somente através dos seus ensinamentos. E que esse Natal seja um Natal de luz, um Natal de paz, um Natal de harmonia, um Natal de muito amor, para que nós possamos reverenciar a essa criatura maravilhosa, magnífica, excelsa, que o Criador nos ofereceu para ser o nosso guia e modelo. Que Jesus nos abençoe. Muito bem.
Alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação? Todo mundo emocionado com o Natal? Então nós vamos te agradecendo, né, da palestra. E nós vamos, como o texto de Joana de Ângeles é Natal de ação, então nós vamos agir para construir o nosso Natal de amor, né, através das vibrações. Porque na casa espírita, cada um de nós já deve ter no seu lar colocado algum símbolo do Natal, ou pensado em alguém, uma pessoa que fez a diferença durante o ano. A gente pensa, muitas vezes, numa lembrança, num carinho, num telefonema, num e-mail. E a gente tem que pensar nos amigos também, né? Nos amigos espirituais nesse momento. Então, construir a parte espiritual do Natal. É esse o objetivo do nosso encontro da tarde. Então vamos novamente, queridos, cerrando suavemente nossos olhos. E começando esse nosso Natal espiritual pela nossa terra. Jesus, o governador do nosso planeta, ele que ajudou na formação, na construção da terra, nós vamos vibrando junto com o Mestre pelo nosso planeta. Vibrando muita paz, muita harmonia entre os homens. Paz na terra e boa vontade aos homens. Foi essa a anunciação do Mestre. E nós vamos vibrando também por todos os lares do nosso planeta. Vibrando muito amor, muita paz. Que a simplicidade da manjedoura do Mestre, o símbolo da sua chegada a esse planeta, possa estar presente em cada lar que nós conhecemos, dos nossos amigos, aqueles que nos solicitam uma oração, uma prece. Vamos lembrando de todos os lares, familiares, vizinhos, colocando a imagem de Jesus, aquela imagem que é tão característica nessa época do menino Jesus, o Jesus criança, simbolizando a inocência, o seu olhar translúcido, profundo, aquele olhar penetrante que desvenda a nossa alma. Nós vamos lembrando também, com uma forma de muito carinho, mandando essas energias espirituais para todos aqueles conhecidos nossos. Aqueles que nos são simpáticos nessa vida, especialmente para aqueles outros que ainda temos alguma diferença, alguma dificuldade. E vamos fazendo uma vibração especial para o nosso lar, colocando a figura de Jesus dentro do nosso lar, iluminando cada cantinho da nossa casa, cada espaço vai sendo preenchido com a energia e o magnetismo de Jesus. Que o nosso lar, muito mais do que o alimento material oferecido com carinho àqueles que nos visitam nessa época, possam receber dele o alimento espiritual, a harmonia, a paz, a fé, a confiança no futuro. Que o nosso lar possa ser abastecido desses elementos espirituais. E que nós possamos, Jesus querido, permanecer com esses elementos, não somente durante esse Natal do Cristo, mas Jesus querido, durante todo o ano que se inicia, que o nosso lar possa ser esse cadinho de paz, de oração e de reabastecimento espiritual. E assim nós vamos agradecendo a você, Jesus querido, o nosso convidado especial, a nossa homenagem do mês, que nós te reverenciamos com muito carinho, com muita gratidão.
a esses teus mensageiros que nos envia em seu nome, trabalhadores do bem, e pedindo, Jesus querido, esteja conosco, nos abençoe e que nós possamos, Jesus querido, fazer do santo e abençoado Natal todos os dias da nossa existência aqui na Terra. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós vamos encerrando essa primeira parte da nossa reunião, aguardando um instantinho os passes, né, na Câmara. Que Jesus nos abençoe. E um Feliz Natal a todos, né?